Olá, sou o professor Gilberto Gomes Garcês, sou graduado em Engenharia Civil e mestre em Administração, com foco em Gestão de Projetos, Internacionalização e Logística. Nessa aula nós vamos abordar a importância para se promover a melhoria contínua para as diversas áreas de uma empresa, e essa melhoria ela só pode ser atingida com o devido desenvolvimento e treinamento dos colaboradores. Nessa aula vamos falar a respeito da melhoria contínua, que é um elemento muito importante dentro do Lean Production. As empresas de hoje em dia, elas precisam de flexibilidade e também de criatividade para competir em mercados com tecnologias e condições financeiras que mudam extremamente e com muita rapidez. O aprendizado Lean, ele envolve de uma participação ativa que surge do empenho pessoal e de aplicar novos conceitos e ferramentas. Isso aqui, se vocês perceberem, ele está diretamente ligado com o desenvolvimento e reconhecimento por parte dos colaboradores que estão dentro de uma organização. E então a melhoria é contínua e o desenvolvimento e reconhecimento estão diretamente ligados. Você tem que dar condições para que o seu colaborador ele seja treinado, seja reconhecido e tenha uma postura para melhorar o ambiente onde ele estiver produzindo. Então, criatividade e curiosidade, as pessoas elas trazem de uma forma inerente, mas você tem que fazer a formação e treino deles. E em temas onde eles podem detectar e resolver algum problema. Às vezes até antecipar um problema, que é muito importante a antecipação. Muitas vezes a antecipação ela acontece antes que o problema aconteça. E nesse sentido, criar e desenvolver pessoas Lean devem ser entendidos como um desafio permanente dentro de cada organização. E é uma forma muito poderosa de criar vantagem competitiva dentro desse mercado que tem uma disputa acima da média que nós temos hoje. Os processos de aprendizagem eles têm que estar vinculados a aspectos da cultura da empresa e as melhores práticas utilizadas nos processos já estabilizados. Ou seja, você tem um processo já estabilizado, você tem que manter a equipe dentro desses processos de uma forma em que as normas de procedimento eles não se alterem. As normas de procedimento só vão se alterar à medida que você detecta um novo tipo de falha, um novo tipo de perda, e aí você tem que, se ela for rotineira, obviamente, né? Se ela for pontual, lança-se mão da resolução do problema, mas se ela for uma solução pontual e essa falha voltar a acontecer e ela se transformar em uma rotina, aí você tem que ter uma normatização da postura da resolução dessa falha. Nesse sentido, a participação em eventos será sempre um indicador fundamental na área de desenvolvimento humano. E essa participação ela vai se transformar em posturas enxutas. E aí os recursos que você vai abordar são em 2 segmentos nesses eventos. A gestão de recursos materiais e a dos recursos humanos. E aí nós vamos apresentar práticas na sequência que tratam dos segmentos, desses 2 segmentos, as quais a gente vai abordar na melhoria contínua. A meta mais importante do envolvimento é melhorar a competência dos membros da equipe, pois esses problemas nunca vão faltar.
e você vai fortalecer a equipe e vai enfrentar o futuro com muito mais confiança. E a seguir, então, nós vamos apresentar as dimensões do atributo melhoria contínua e as suas respectivas práticas, acompanhadas de algumas observações que visam facilitar o entendimento do que representam e de que forma que elas podem ser visualizadas na empresa. E, novamente, eu vou deixar claro que essas práticas elas servem como referência. Cada área, cada setor de produção tem uma característica diferente e vocês provavelmente vão ter algumas práticas que vocês vão ter que adotar de acordo com o setor de produção em que vocês estiverem trabalhando. A prática número 54, que é a sequência das anteriores, o fluxo de valor da produção e da logística ela tem que estar em constante avaliação e aprimoramento. Ou seja, você tem uma aplicação regular de programas de melhoria contínua. Então, a melhoria da organização ela vai passar por algumas etapas. Você tem que ter, para que você promova essa melhoria contínua, o entendimento do que você vai melhorar. Ou seja, você tem que identificar algum processo, alguma falha, alguma perda dentro da produção e entender que ela vai ter que fazer uma melhoria. Então você tem que ter um entendimento do que é que você vai melhorar. Uma vez que você já tem o entendimento do que melhorar, você vai ter que lançar mão das competências. Ou seja, como você vai proceder essas melhorias. Às vezes aparecem ideias, mais de uma ideia, várias ideias, e aí você vai ver qual é efetivamente a mais ágil, a que resolve o problema. Então você tem que saber e determinar como melhorar essa não conformidade que você detectou. Uma vez que você sabe como melhorar, aí você tem que lançar mão das habilidades, que são os requisitos para melhorar. O requisito é um equipamento a mais, é uma mão de obra que vai ser treinada especificamente para aquilo ali. Então você tem que ter os requisitos, determinar os requisitos para melhorar essa não conformidade. E finalmente você tem que ter o quê? O comprometimento por parte dos colaboradores que estiverem atuando nessa melhoria contínua. Ou seja, os colaboradores, seja o gestor, seja o da produção mesmo, ele tem que ter uma prontidão para que ele alcance essa melhoria. A próxima prática você tem que fazer uma atualização de mapa de estado atual e mapa de estado futuro. Esses mapas eles têm uma função de eliminar desperdícios e reduzir tempos desnecessários na produção e na logística. Um mapa de estado atual, por exemplo, aqui tem uma certa complexidade, mas vocês vão verificar que você vai pegar a produção do setor que você estiver atuando, né? Então você tem, por exemplo, o PCP, controle de produção. Ele vai fazer algumas solicitações para um fornecedor, o fornecedor ele vai entregar, e aqui é na área de metalúrgica, obviamente, né? Aqui você recebe, faz a estocagem, e aí você tem vários processos, 5 dias, 1 dia. Então você tem a estamparia, e aqui você tem várias normas de procedimento que você tem que ter. Isso aqui faz uma produção que vai para um estoque intermediário que vem para a solda. Aí a solda tem outras atividades e tem um tempo necessário. Você faz o processo, vem para outro estoque, vem para a solda 2. E assim sucessivamente. Modelagem, montagem. E aqui você termina o produto e ele vai para a expedição. E aí você nota que nesse mapa de estado atual, você pode promover algumas melhorias. Então esse diagrama simples,
ele envolve todas as etapas às quais essa metalurgia está desenvolvendo um produto. E aqui tem fluxo de material, tem informação, tem a produção, e você tem também as informações necessárias para atender o cliente intermediário e o cliente final. O mapa de fluxo de valor, eles podem ser desenhados em quaisquer momentos da produção, a fim de revelar alguma oportunidade de melhoria. Um mapa de fluxo de valor de estado atual, como foi mostrado, segue um caminho de um produto, do pedido até a entrega, para determinar as condições atuais de produção. A partir daqui, o gestor ele tem que pegar e fazer uma atualização, que é um mapa de estado futuro. A partir disso, ele promove o quê? Uma melhoria no processo. Você tem novamente lá o PCP, que vai fazer o mesmo pedido para aquele fornecedor. Aqui vem um supermercado, onde faz a estamparia. Aqui já entram vários processos de solda, de montagem, no mesmo ambiente. E aqui sai o produto. Vocês notem que o fluxo de tempo de produção diminuiu significativamente. Então, você consegue concentrar algumas atividades dentro do mesmo processo, como é o caso aqui, né? E você consegue um mapa de fluxo de valor, onde você reduz significativamente a sua produção. Lembrando que isso tem sempre que estar ligado com a qualidade e o estado de percepção do seu produto. Não pode diminuir a qualidade, os valores percebidos pelos clientes. Então, esse mapa de estado futuro, como foi mostrado, ele desdobra as oportunidades de melhorias identificadas lá no mapa de fluxo de valor em estado atual e atinge um nível mais alto de desempenho apenas com algumas modificações de layout, retirando algumas estocagens intermediárias, e você melhora um fluxo apenas fazendo um estudo de mapa de estudo futuro. Essa aqui, como é uma ferramenta gerencial, você tem que ter um responsável pelo sucesso desse fluxo de valor, no qual está se definindo. O gerente de fluxo de valor, ele vai ser o arquiteto desse fluxo e ele vai identificar o valor conforme definido pelo cliente. Então você vai ter que conversar com todos os clientes internos, né? O que é que ele precisa para chegar de uma forma correta, sem nenhuma não conformidade. E você lança a mão desse mapa de estado futuro, testa-se, obviamente, né? Às vezes você pode fazer um desenvolvimento de um fluxo desse aí e na hora da prática não dá certo. Você tem que voltar e colocar novamente no papel a forma como você vai chegar num mapa de estado futuro. E aí, quando você chega num mapa adequado, que indica um valor que cada cliente dentro do fluxo de produção identifica, você vai atingir um fluxo cada vez mais enxuto. E eles não se encerram. Cada mapa que você fizer, você pode fazer uma avaliação e verificar novas possibilidades de mudança. Então a visão do mapa de estado, de fluxo de valor de estado futuro, é definida com base em perspectivas, às vezes até óbvias de melhoria e capazes de gerar fluxo de valor, às vezes não. Às vezes você pode chegar e verificar que esse mapa de fluxo de valor de estado futuro, ele tem alguns gaps ali que você pode chegar e fazer uma melhoria. E aí, na hora que você, conversando com os seus colaboradores, você tem que lançar a mão, ouvi-los. Às vezes um operador, ele pode ter uma ideia e você lança a mão disso aí. Existe uma história que é bastante recorrente na academia, que uma empresa, por exemplo, que fabricava tubos de pasta de dente,
ela começou a ter algumas reclamações de que algumas caixinhas elas passavam, porque era automatizada, elas eram encaixadas e a caixinha ia vazia sem um tubo de pasta dentro. Então, de vez em quando acontecia essas não conformidades. E só se percebia na hora que ia lá para fazer a comercialização. E aí, como as reclamações elas eram muito recorrentes, os gerentes resolveram contratar uma empresa que solucionasse o problema. E aí o pessoal lançou mão de uma esteira que percebia quando que a caixa estava com um tubo, que ela tinha um peso diferente. Então tinha uns sensores ali que, no entanto, não resolvia o problema. E aí, mais tarde, quando chegou um colaborador ali da linha de produção, ele pegou e colocou simplesmente um ventilador potente, e a caixa, à medida que ele passava, se ela estivesse vazia, esse ventilador empurrava a caixa para fora da esteira e estava resolvido o problema. De uma forma simples, a tecnologia existente, e resolveu o problema. Então você vê que às vezes essa criatividade de um colaborador que está na linha de produção, que não tem um cargo de chefia, ele tem criatividade suficiente para resolver um problema. A próxima prática, a gente tem que fazer o cálculo dos índices de sucata, retrabalhos, e monitorá-los. Você tem que... Toda atividade gera algum tipo de sucata, entulho, perda, enfim. E aí o monitoramento você tem que fazer de acordo com a sua atividade. Então aqui nós temos, por exemplo, um exemplo onde nós tínhamos antes, janeiro, fevereiro, março até junho aqui, a meta do percentual de sucata era essa aqui. E a sucata real era bem acima do que estava estipulado. E aí você lança a mão de melhorias, né, nessa produção, e você vai chegar e verificar o que é que está gerando essa sucata. Você tem que fazer um treinamento com os seus colaboradores que estão ali. Você continua com aquela meta, porém, você conseguiu alcançar um índice de sucata inferior ao que você tinha estipulado. Com isso, você só consegue fazer a diminuição dessas metas de índices de sucata, de entulho, se você tiver um índice acompanhado de perto. Isso aqui é importante porque o índice de sucata ele incide diretamente no valor final do seu produto. A próxima prática, a gente vai ter que perseguir o first time through, que seria: você vai executar a sua atividade certa já na primeira vez. Ou seja, você tem que evitar retrabalho. Que retrabalho é aquela perda na produção onde você coloca tudo ali. Você coloca o seu material, você coloca a sua mão de obra, você coloca o tempo necessário para fazer a produção de um produto defeituoso. E aí você vai ter que refazer todo esse serviço. Ou seja, você dobra todo o custo dentro daquele processo e vai ter que fazer certo de novo. Nisso de fazer certo pela primeira vez, você elimina uma perda que incide de forma significativa no custo final do produto. Para isso, você tem que ter o treinamento adequado das pessoas, você tem que ter as operações, você tem que fazer a verificação dos produtos e serviços, você tem que colocar essa qualidade vinculada à sua marca, e aí você entrega um produto para o cliente que percebe os valores, valor de qualidade, valor de tempo, enfim, os valores que o cliente percebe, e aí eles estão dispostos a pagar, obviamente, né, pelo produto, que às vezes
ele percebe um valor de qualidade em que ele pode custar até um pouco mais caro dentro do processo, mas ele percebe que ele paga porque vale aquele valor. Isso aí incide de forma direta nos resultados da sua empresa, ou seja, perseguir não conformidade durante o processo é um caminho natural para se alcançar uma produção Lean. Porém, fazer tudo certo da primeira vez é quando você atinge a qualidade percebida pelo cliente final, ou seja, uma produção de fato enxuta. E não existe uma produção enxuta sem que você leve em consideração todos os elementos, lance mão das ferramentas necessárias para que você atinja essa perfeição. Mas toda organização é passível de falhas. E às vezes as próprias normas da gestão, elas reconhecem que não há um processo infalível. Você pode eliminar as suas perdas, sempre vai aparecer um problema pontual aqui ou ali, em que podem ocorrer algumas falhas. Nesse sentido, você tem que ter colaboradores que estejam observando essa produção e que às vezes até antecipem essa possível falha antes que ela ocorra, que são ações preventivas e baseadas em risco. A próxima prática, a gente vai falar a respeito de eventos Kaizen, de melhorias contínuas, que vão otimizar as operações da produção e da logística interna e medir os seus benefícios, obviamente. Nós temos, por exemplo, aqui, esses eventos podem ser de uma forma rotineira, uma vez por semestre, 2 vezes no ano, enfim, você tem algumas datas. Se por acaso você perceber que exista algum tipo de melhoria que tem que ser feito de uma forma generalizada no seu setor de produção, você tem que lançar mão desse evento para despertar na equipe essa consciência da responsabilidade dele dentro da organização. E novamente a gente tem que falar daquele fator em que, quando um colaborador ele tem uma ideia que vai virar uma norma de procedimento, ele tem que ser elogiado, recompensado de acordo com o que ele desenvolver e entregar para a equipe de produção ou de logística. Então nós vamos pegar como um exemplo aqui uma empresa da cadeia da construção civil. E nessa cadeia a gente identificou que a produtividade da linha de montagem estava abaixo das expectativas. Ela pode ser uma empresa, por exemplo, que produz fechaduras, correto? Quando se fala de construção civil, pensa-se na construção exatamente, mas existem uma série de indústrias que estão dentro da cadeia de fluxo da construção civil. E aí nessa empresa, um exemplo da melhoria contínua é que naquele mapeamento de fluxo de valor, o processo estava meio desbalanceado. Nesse processo, identificou-se que o fluxo não era contínuo, ou seja, havia uma atividade de espera que não agregava valor em uma das etapas. E aí, da situação em que estava, eles resolveram enxugar algumas etapas ali e retirar alguns colaboradores. E aí ficou com uma única operadora para realizar um processo de embalagem. E aí foi necessário aumentar o tempo em que a peça passava pela esteira para atender a demanda de trabalho em que aquela única operadora estava trabalhando. Todavia, esse aumento nesse tempo ela não implicou numa perda de produtividade, uma vez que sempre o gargalo do processo estava concentrado na seladora. E aí, a gente pega aqui e vê. O processo era esse aqui. Você alocava a plataforma da caixa que aguardava para ser selada. Então estava aqui um estoque. Aí
Na hora que se alocava, vinha para alocar na caixa, guardava para ser acondicionado na caixa master. Desculpe, aqui em cima vem a selagem, vem a selagem da embalagem. Aí daqui a pouco vinha para fazer a pesagem da embalagem. Da embalagem vinha para o estoque 4, aguardava e finalmente no estoque 4 você jogava na caixa master e aguardava para ser acondicionado. E finalmente vinha aqui deslocar peças de outros setores e alocava na caixa master. Então vocês verem que você tem vários colaboradores atuando nesse processo e aí resolveram verificar esse mapa de fluxo de valor e chegou-se a essa configuração, onde a plataforma da caixa alocada aguardava para ser selada. Uma única operadora pegava a caixa, selava e pesava, essa mesma função pesava e alocava na caixa master. Então vocês percebem que ficou mais enxuto. Se você precisar aumentar a produção, você vai fazer esse mesmo processo em várias etapas. Aqueles colaboradores que estavam exercendo uma função vão para uma outra atividade e você tem um fluxo, um mapa de fluxo futuro em que atingiu-se a qualidade necessária. É um exemplo bem claro de como um mapa de fluxo de valor em estado atual e um estado futuro eles podem melhorar um processo. Aquele mesmo mapa que vocês viram agora há pouco, onde são desenhadas as etapas. É óbvio que quando você faz um mapa de estado futuro, você tem que chegar e colocar ele em prática para ver se ele atinge o resultado obtido. A próxima prática, a gente vai falar que as linhas produtivas têm que ser corrigidas, sem paradas ou falhas, ineficiências no processo de abastecimento. Ou seja, você tem, por exemplo, aqui a saída da linha no gráfico aqui em função do tempo. Você tem aqui nesse espaço de tempo o momento em que cessa a manufatura do processo A. Aqui você tem a produção perdida durante a fase de setup, ou seja, você terminou e manda lá para o processo B. Aqui você inicia a manufatura do processo B até você chegar ao momento em que se alcança a manufatura de um processo B com a qualidade necessária. Então, quando você chega nesse estágio aqui, você tem o tempo de preparação ou tempo de setup. Então, isso aqui é uma produção perdida durante essas duas fases. Isso aqui é um estudo simples que você vai fazer e vai analisar dentro dos processos. Se você tiver setores onde você pode enxugar esse tempo, como foi feito o exemplo aqui naquela empresa que atua no setor da construção civil, vocês percebem que esse tempo de preparação, o setup aqui, que é uma produção perdida, ela foi eliminada dentro do processo. A próxima prática, a gente, como gestor, tem que estabelecer uma proximidade física entre a execução das atividades que permita que os operadores estejam próximos bastante para transferir materiais facilmente e possam realizar as operações multifuncionais. Então nós temos aqui, por exemplo, uma fábrica onde nós temos vários colaboradores atuando. Vocês notam que as mesas, isso aqui provavelmente é um têxtil, né? Que vocês também têm um equipamento aqui. E do outro lado você tem uma outra atividade sendo exercida. Então essa proximidade dos funcionários, eles provavelmente resolvem os problemas de estocagens intermediárias. Então essa aqui é um exemplo de uma grande empresa, obviamente. Seja você um gestor de uma grande empresa ou de uma pequena empresa, você tem que levar em consideração
essa proximidade física entre as execuções das atividades. A próxima prática, nós temos que levar em consideração que o layout do projeto deve apresentar um fluxo sincronizado e contínuo dos processos. Essas distâncias, movimentações de materiais, elas têm que ser constantemente reduzidas. E o fluxo dos componentes também tem que ser melhorados. Então nós temos aqui, por exemplo, uma produção do tipo tradicional. Os trabalhadores estão separados. Nós temos aqui a matéria-prima, a produção A, que essa produção A vira um inventário que passa a ser o inventário da etapa B, da produção B. Desse aqui ele vem, faz o processo B, que vira um inventário, que vira o inventário da matéria-prima do processo C. E aí, do processo C, assim por diante, quantas foram necessárias, sai o produto acabado. Nessa configuração você tem muita perda de processo e muita estoques intermediários, inventários. Você vai aumentar o fluxo de caixa da empresa a tal ponto em que ela tem que demandar de um valor significativo para manter esses estoques intermediários. Já no fluxo contínuo, não. Você elimina as verdadeiras estagnações de trabalho de cada processo, viabilizando uma produção enxuta, né? Um fluxo contínuo de fato. Aqui está o fluxo contínuo, onde o material ele entra, o colaborador da produção A ele faz, já passa para o B, que faz a sua etapa, e passa para o C e sai o produto acabado. Nessa nova situação, você elimina as possibilidades de estoques intermediários e um aumento no inventário da empresa. A próxima prática, nós vamos utilizar de autonomação dos processos internos. Autonomação é uma palavra que foi utilizada, que seria uma automação com a utilização de mão de obra, e os dois eles ficam separados. Por quê? Tanto a máquina, se ela tiver dispositivo para perceber que algum item defeituoso vai para o processo seguinte, tanto melhor. Essa máquina ela tem que ser acompanhada por um colaborador, porém esse colaborador ele vai ficar circulando em mais de um equipamento. Porém, em alguma situação, existe algum equipamento em que você precisa desse colaborador lá no local para fazer a paralisação daquela linha ou de uma célula. Então, nesse caso, você tem que fazer a separação. E essa separação da máquina e do operário, obviamente, tem que ser daquela situação onde ele não possa provocar algum acidente de trabalho. Normalmente, eu já citei ali atrás aquele exemplo da fábrica de pastas de dente, tubos de pastas de dente, né? Mas algumas outras linhas de produção elas não têm como utilizar desse expediente para fazer descarte. Aí você tem alguns funcionários, alguns colaboradores que vão participar efetivamente. Próxima prática, a gente tem que deixar claro que o local do armazenamento ele deve possuir configurações de endereçamento de forma ordenada e definida. Isso aqui evita estocagem irregular, perda de tempo buscando por matérias-primas, as quais se faça uma estocagem. Se você não tiver o endereçamento, você vai demandar de muito tempo para ficar procurando. Então nós temos, por exemplo, uma prateleira. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Você tem módulo 1, 2, 3, você tem níveis 1, 2, 3, 4 e a rua tal. Quando você tem os seus produtos com endereçamento adequado,
na rua A, no nível 3, no módulo 1, você tem a peça tal de um produto que você tem que fazer na produção A. Você vai e localiza o seu produto exatamente onde está determinado o endereço desse produto. Você vê que é uma organização simples, mas que muda completamente o seu fluxo contínuo. A próxima prática a gente tem que calcular as necessidades de materiais em geral, né? Utilizando uma produção puxada através do Kanban para que as movimentações dos processos aconteçam de forma enxuta. Então nós temos, por exemplo, aqui, esse aqui é um exemplo em que você tem o supermercado do processo 1, você tem aqui o quadro de Kanbans, onde você vai informar a atividade sucessora que você precisa de mais produtos. Então, vocês notem que aqui você tem um quadro de Kanban onde você está com o seu estoque ainda de forma tranquila. À medida que sai esse último Kanban, você entra num processo onde está num estado de... você pode faltar, vamos dizer assim. Bom, aí você pega esse supermercado 1 aqui e você faz a produção no processo 1. Quando você faz a produção no processo 1, que você tira do seu supermercado, você avisa com o Kanban daquele material que você retirou do seu supermercado. E aí no quadro de Kanbans, o colaborador do fluxo antecessor, ele verifica e vai lá e repõe no supermercado. Esse material que terminou no processo 1, ele vai para o supermercado 2. E aqui no supermercado 2, ele vai para o processo 2. E aqui, novamente, ele avisa o quadro de Kanban do processo 2. Isso, quantos processos forem necessários para você terminar aquele produto, você vai ter esses Kanbans avisando os processos anteriores a respeito da reposição dos materiais. É um exemplo simples, mas não é o único, porque os Kanbans hoje eles chegaram a um nível tal em que as atividades... existem Kanbans, por exemplo, em que a indústria ela, coloca dentro, se você tiver que fazer um deslocamento, né? Um deslocamento de algum material, algum processo, você coloca a lead time de transporte, você coloca a lead time de produção atrelada àquele Kanban e também coloca as perdas que tem na produção também atrelada ao Kanban. Isso é um processo assim que ele, a cada nova produção aparecem novas utilidades para o Kanban. E às vezes o Kanban ele é atrelado com outras ferramentas da produção enxuta, trazendo uma informação muito precisa para um gestor para que ele tome as atitudes necessárias no sentido de estabilizar essa produção. A próxima prática, você tem que adotar uma fórmula para dimensionar os supermercados, ou seja, aqueles estoques tipo FIFO, né, que é o First In, First Out, de produtos acabados ou semi-processados, e também tem que considerar, no mínimo, alguns parâmetros da demanda diária, variação de demanda, coeficiente de segurança que você faz através de Kanbans, sinalizações andando, lead times de reposição. Bom, você vê que todas essas ferramentas elas entram dentro de supermercados, que são aqueles estoques intermediários. Então, por exemplo, o First In, First Out, aqui está assim, uma prateleira que está de uma forma exagerada, assim, inclinada, onde você tem a entrada e tem a saída. Onde na saída vai ser sempre
o primeiro que entrou lá em cima, ele é o primeiro que sai aqui embaixo. Nesse sentido, a gente... você vai ter aqui, por exemplo, um supermercado que tem um estoque regulador, correto? E esse estoque regulador ele tem que ter os coeficientes de segurança, ou seja, um estoque regulador. Você tem que ter um índice diário de produção, que já foi comentado em uma outra aula. Esse índice diário de produção, juntamente com a lead time, que a lead time é o tempo necessário para você pedir para que alguma insumo ele chegue. E esse tempo, se for de 2 dias, por exemplo, você tem que ter matéria no seu estoque regulador para, se você, vamos supor, tem 10 kanbans diários que você consome de um determinado insumo. Você tem 2 dias de lead time, que é você pede o produto e 2 dias após chega. Então você tem que ter no mínimo 20 kanbans no seu estoque regulador. Ou seja, quando você chega nos 20, você tem que fazer o pedido para que a sua produção não pare diante do fluxo contínuo. A próxima prática, a gente vai falar em que a finalização de produtos e etapas, elas vão acontecer apenas quando você possui informações assertivas sobre as demandas dos clientes. Você tem que fazer um recebimento de um serviço concluído sem não conformidade ou um método estabelecido para a previsão da qualidade. Para isso, você vai ter um colaborador, que seria seu superior imediato, que vai fazer a conferência da qualidade desse material. Você vai fazer um checklist dos itens às quais aquele produto ele tem que obedecer, no sentido de que ele seja passado para a próxima etapa ou saiu para o cliente final, para o comércio do cliente final. Você vai chegar e medir peso, qualidade, às vezes você vai chegar à conformidade, ver se ele não tem nenhum tipo de trinca, enfim, o checklist. Se você tiver, por exemplo, com um produto às quais você tem como medir através de peso, através de integridade física. Então esse checklist ele é bastante amplo. Cada atividade tem o seu próprio checklist para que o colaborador ele libere aquele produto para que ele vá para comercialização e para que ele possa atingir o cliente final sem comprometer a imagem da empresa a qual você estiver trabalhando. Nós temos a próxima prática. Os supermercados de materiais utilizados pela logística deverão ser próximos do ponto de consumo. Então vocês notem aqui que nós temos um fluxo de produção e os supermercados eles estão próximos da área de consumo. E aqui temos uma esteira, as quais cada qual vai fazendo a sua produção e no final provavelmente vai ter algum colaborador ou um chefe de setor que vai fazer a verificação da qualidade. Vocês notem que isso aqui é um produto da área de indústria de calçados. Aqui nós temos vários checklists, as quais vocês podem verificar. A costura está adequada, os cortes das emendas que compõem um calçado, eles estão alinhados. Enfim, aqui existem um checklist específico para que um produto saia com a qualidade necessária e que o cliente consuma. Bom,
Vocês veem que nesse atributo aqui de melhoria contínua e essas práticas às quais eu apresentei, nós temos que destacar que esses exemplos eles são uma referência quando você estiver fazendo a gestão de um projeto. E essas especificidades dos treinamentos, dos desenvolvimentos dos meios de produção são enormes. Cada setor de produção tem os treinamentos e os desenvolvimentos para aquele colaborador a qual está atuando ali. E você, quando for um gestor de um projeto, você tem que lançar mão dos seus conhecimentos, e você tem que buscar também na academia artigos que falem a respeito da sua realidade. Você vai encontrar artigos Lean, da produção enxuta, em todos os segmentos. Você vai encontrar em metalmecânica, metalurgia, calçados. Eu já citei aqui, né, numa indústria de pasta de dente. Então, as atividades que compõem as necessidades de uma sociedade complexa, como é a nossa, você tem que lançar mão e buscar essas referências acadêmicas no sentido de que você leve as soluções, as buscas pelas não conformidades, lançar mão dos fluxos de melhoria contínua, de qualidade, onde quer que seja o seu setor de produção. E esses exemplos que nós colocamos aqui nesse setor de produção, vocês viram que eles são bastante distintos, né? E exatamente que vocês tenham uma noção da amplitude onde essas práticas vão ser lançadas mão. Elas não se encerram em si mesmas, porque fica praticamente impossível você colocar práticas de cada setor de produção. Daí a necessidade de vocês buscarem essas práticas e dentro das diversidades e particularidades que a gestão de recursos, de melhoria contínua, vocês têm que pesquisar. E você tem que aplicar de acordo com esse setor em que vocês estiverem atuando. Eu espero que vocês tenham percebido que muitas vezes esses atributos de melhoria contínua, reconhecimento e treinamento, fluxos de informação e comunicação, gestão de recursos de materiais, recursos humanos, eles têm uma zona de convergência. E essas fronteiras elas são de difícil percepção. Às vezes, lá na visão estratégica, um gestor que está atuando na visão estratégica, ele coloca algum atributo, alguma prática lá na visão estratégica que se transforma numa prática na melhoria contínua, nos recursos humanos. E aqui o que nós apresentamos é exatamente porque você tenha essa noção dessa amplitude, onde você pode chegar na gestão de um projeto. Às vezes você chega e detecta uma prática na melhoria contínua, no reconhecimento, na gestão da informação, que ela pode se transformar em uma prática lá na visão estratégica, ou seja, o colaborador gerente de área, ao fazer o planejamento de uma nova etapa de produção, ele leva em consideração alguma prática que já foi percebida dentro da produção, ali de forma empírica. E aí um projeto ele pode ser o quê? Você como gestor, né? Você pode ser um gestor de um master plan, onde você tem um projeto enorme, que tem várias etapas, vários setores de produção,
Ou você pode ser também um gestor de apenas uma dessas áreas desse projeto. Você pode ser gestor de um RH, pode ser financeiro, pode ser produção, compras, segurança no trabalho, enfim, pode ser da área de medicina. Se você tiver uma empresa muito grande, vocês têm que ter alguns colaboradores da área de medicina, né, de atendimento a eventos que aconteçam. Ou seja, os gestores do master plan e os intermediários, eles são importantes. Aí cabe a você ter aquela noção do escopo aonde você estará atuando e se desenvolver dentro desse escopo. Sempre levando em consideração que o escopo às quais você tem a integração com outros setores, às vezes na produção, chefia, enfim. Aonde é que vocês estiverem algum tipo de atuação, vocês têm que dar as informações necessárias para fazer a melhor utilização dos seus conhecimentos para fazer a gestão desse projeto. Bom, essa aula aqui a gente se despede falando a respeito de melhoria contínua. Notem que isso aqui é uma referência, né? Independente de onde é que vocês estejam atuando, vocês terão que se adequar à realidade daquela área de atuação. Vocês vão encontrar muito material dentro da área de atuação de vocês, e eu coloco aqui as referências bibliográficas às quais vocês podem ler. Tem artigos, tem teses, tem livros, e vocês podem contar com a minha presença ou alguma dúvida que vocês tenham, e eu fico à disposição de vocês. Abraços. Nesta aula de gestão de projetos, devemos ratificar que os modelos Lean Production não é um sistema que se implanta rapidamente, mas continua se consolidando no mundo dos negócios como uma fonte poderosa de buscar a qualidade, tanto no campo empírico quanto no acadêmico. Para vocês levarem uma abordagem tão importante à frente, saibam que cada ferramenta, cada dimensão de valores ou de perdas podem e devem ser pesquisadas mais a fundo, no sentido de se atingir uma gestão realmente enxuta.